Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. O plenário já começou. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 27 e 28 de maio de 2020. Karina, tivemos um único julgamento nesta semana, um julgamento conjunto, 2 processos tratando sobre o mesmo tema. O Marco Civil da Internet e a possibilidade de decisões judiciais poderem ser usadas para bloquear o funcionamento do aplicativo de mensagens WhatsApp. Eu diria que os 2 julgamentos foram iniciados nessa semana, mas ainda não concluídos. Deve ser retomado na semana seguinte esse julgamento a partir do voto vista que foi pedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Até o presente momento, os 2 relatores apenas que proferiram os seus votos. O ministro Edson Fachin, relator de uma ação em que são questionadas 2 decisões judiciais que determinaram a suspensão do WhatsApp em todo o Brasil em 2016, porque estariam descumprindo uma ordem judicial de quebra do sigilo em busca de investigações, e também uma ação direta de inconstitucionalidade da relatoria da ministra Rosa Weber, que discute 2 dispositivos da lei denominada Marco Civil da Internet, uma lei de 2014, e que, segundo o partido autor, daria respaldo e fundamento para que magistrados de todo o Brasil pudessem interpretar essa legislação a ponto de possibilitar a suspensão das atividades desses aplicativos de mensagens instantâneas. O questionamento é saber se, à luz do que a Constituição determina como direito fundamental de proteção à inviolabilidade do sigilo de dados, se é possível interpretar o Marco Civil da Internet a ponto de se possibilitar essa quebra ou essa suspensão das atividades na busca de provas para a investigação criminal e até mesmo para fazer-se prova em processo penal. Então, quais são os limites de atuação do Estado em detrimento desse direito fundamental que deve ser preservado, que é a inviolabilidade do sigilo de dados, previsto no artigo 5º da Constituição e também direito fundamental de todo cidadão. Karina, além dessa análise jurídica que você fez, nós também convocamos a reportagem da TV Justiça para saber detalhes a respeito deste processo que chama bastante atenção. Vamos saber um pouco mais sobre o tema na reportagem da TV Justiça. O plenário do STF vai analisar 2 ações. A primeira de relatoria da ministra Rosa Weber. Nela, o Partido da República questiona artigos do Marco Civil da Internet. O PR alega que, no caso de aplicativos de mensagens instantâneas, o Poder Judiciário não se pode determinar a divulgação de conversas pessoais dos usuários. Para o partido, isso viola o direito da livre comunicação previsto na Constituição Federal. O PR também questiona o bloqueio de aplicativos como o WhatsApp e o Telegram. De acordo com a ação, os brasileiros também têm direito à continuidade de prestação de serviços. E quando mais de 100 milhões de usuários são impedidos de acessar os aplicativos, as punições impostas pela Justiça atingem também o cidadão, que não tem nada a ver com isso. Já o ministro Edson Fachin é relator de outra ação. Ela questiona a validade de uma decisão da Justiça de Sergipe de bloquear o WhatsApp por 72 horas em todo o território nacional. O ministro Ricardo Lewandowski, em decisão liminar, havia derrubado a decisão. Agora o plenário do Supremo julga o mérito. Para analisar a questão com mais cuidado, o STF se reuniu em julho de 2017 em uma audiência pública para discutir o Marco Civil da Internet e os efeitos da legislação nas empresas e na vida dos usuários. Pois é, os ministros começaram a analisar esses 2 processos. Estão repetindo um deles sobre a suspensão do aplicativo de mensagens e outro questionando pontos específicos do Marco Civil da Internet. O repórter Leandro de Souza traz os detalhes. No julgamento conjunto, os ministros iniciaram a análise de ação do Partido Popular Socialista, questionando 2 ordens judiciais, uma delas a decisão da Vara Criminal de Lagarto, em Sergipe, que suspendeu o aplicativo de mensagens WhatsApp em todo o país, em 2016. O ministro Ricardo Lewandowski deferiu liminar no recesso forense em 19 de julho de 2016 e restabeleceu o serviço do aplicativo, afastando a decisão judicial.
Os ministros iniciaram também o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que discute os dispositivos da lei conhecida como Marco Civil da Internet. De autoria do PR, atual Partido Liberal, a ação questiona se a suspensão dos serviços ofende os princípios constitucionais da livre comunicação, iniciativa, concorrência e proporcionalidade. A liberdade de expressão justifica-se na autonomia do indivíduo de se apresentar ao mundo por gestos e palavras e ser respeitado por suas opiniões e manifestações. Trata-se de uma questão de autorrealização pessoal. Os aplicativos de comunicação nesse sentido e as redes sociais talvez sejam atualmente a principal via que as pessoas possuem para se autodefinirem, para se expressarem. O advogado do aplicativo WhatsApp lembrou que as novas tecnologias mudaram a comunicação na sociedade. Os fluxos digitais substituíram modelos estáticos e, para preservar o sigilo dos usuários, as empresas criaram dispositivos de proteção. A inviolabilidade do sigilo de dados se refere apenas aos dados em trânsito, já faz anos, ao fluxo de dados, do emissor ao receptor da mensagem e durante os instantes da comunicação. Ela não se aplicaria aos dados estáticos, já armazenados, no sentido de que as ordens de bloqueio proferidas por juízes de primeira instância violaram diversos direitos constitucionais e infraconstitucionais dos usuários, mas também de empresas e de uma grande quantidade de órgãos até governamentais que dependem desse serviço. Mas o advogado da Associação dos Magistrados Brasileiros, que participou do julgamento como amigo da corte, defendeu que sistemas de comunicação digitais que não permitem o acesso aos dados não deveriam operar no Brasil. Imaginem, vossas excelências, quantas atividades criminosas podem estar sendo praticadas nesse momento, se valendo dessa impossibilidade de interceptação em tempo real. A conclusão que se pode chegar é que qualquer meio de comunicação somente pode existir de forma válida no Brasil se dispuser de algum meio que permita ao Estado realizar a interceptação para fins de persecução penal. Quem criou um sistema inexpugnável que o modifique. A ministra Rosa Weber, relatora da ação apresentada pelo Partido Liberal, entendeu ser possível ordem judicial para suspender o sigilo das informações. Ao permitir a disponibilização do conteúdo de comunicações privadas, em fluxo ou armazenadas, somente por ordem judicial, o artigo 10, parágrafo 2º, transita dentro do campo demarcado pelo artigo 5º, 12 da Constituição, segundo o qual, como já várias vezes aqui referi, o sigilo pode ser levantado por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para os fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Karina, então, no caso, tivemos na sessão da quarta-feira, bom, claro, como vimos também, tivemos a apresentação do relatório em um dos processos especificamente, as sustentações orais e o voto da ministra Rosa Weber, que é relatora da ação direta de inconstitucionalidade. É um julgamento conjunto, teremos o outro depois, mas aí vamos para a sessão da quinta-feira daqui a pouquinho. Qual foi o voto da ministra Rosa Weber nesse caso? Um voto bastante longo, inclusive já disponibilizado na página do Supremo Tribunal Federal. Ela entendeu que não haveria inconstitucionalidade prevista no Marco Civil da Internet nos dois pontos que foram argumentados, mas ela aplicava uma técnica de julgamento chamada a interpretação conforme, ou seja, para se afastar várias interpretações que poderiam ser feitas para dizer de que maneira devem ser lidos esses dispositivos para que eles sejam compatíveis com a preservação do sigilo previsto na Constituição. E segundo a ministra Rosa Weber, o artigo 12, incisos 3 e 4, que determinam a possibilidade de sanções como desde a advertência até a suspensão das atividades ou mesmo a paralisação dessas atividades, né, a interrupção, a proibição dessas atividades por esses aplicativos, só pode ser feita nas circunstâncias em que, apenas em atividades que envolvam operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registro, dados pessoais ou de comunicações. E ela diz
que o artigo 12, ele é expresso ao determinar que essas suspensões, elas somente podem ser aplicadas, ou essas sanções, somente podem ser aplicadas aos provedores quando houver o descumprimento dos deveres previstos na legislação, como, por exemplo, os deveres que estão lá elencados no artigo 10 e 11 desse Marco Civil da Internet e que tem relação com essa proteção à privacidade, à vida privada das pessoas, à honra dessas pessoas, além de outras circunstâncias. Então, que não seria possível, por ordem judicial, a suspensão dessas atividades, mas a suspensão em razão do descumprimento desses deveres previstos na lei, que ela fala, o descumprimento dos deveres legais autorizam essa suspensão ou a proibição das atividades, mas não em razão dessa ordem judicial para fins de investigação criminal, da forma como se estava sendo colocada. A gente consegue entender isso um pouco melhor, Cadu, no voto proferido pela ministra Rosa Weber, que a gente vai ver logo em seguida, no julgamento da ADPF, que também foi iniciado com o voto apenas do ministro Edson Fachin, mas que ela, como relatora da outra ação, já que o julgamento é conjunto, pôde proferir o seu voto e concordar com o ministro Edson Fachin de que os juízes no Brasil não estão autorizados pela legislação a suspender essas atividades em razão do descumprimento dessa ordem para que haja a quebra do sigilo e o fornecimento de informações para fins de persecução criminal ou mesmo investigação criminal. Exatamente isso que nós vamos ver daqui a pouquinho, quando nós voltarmos com o Plenárias, conferindo como foi a sessão plenária desta quinta-feira. Não saia daí, daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Plenárias. Lembrando que estamos vendo o julgamento que predominou durante toda a semana, o julgamento conjunto de duas ações que trataram do WhatsApp e o Marco Civil da Internet. Explicando apenas rapidamente, no primeiro bloco, vimos o voto da relatora na ação direta de inconstitucionalidade, que trata sobre o tema, e o julgamento continuou na sessão plenária da quinta-feira. É retomado nesse momento com o voto do ministro Edson Fachin, que é relator da outra ação. Uma espécie de voto cruzado, porque o relator tem que votar primeiro. Votou a ministra Rosa Weber na quarta, votou o ministro Edson Fachin no início da sessão da quinta-feira e, na sequência, a apresentação do voto da ministra Rosa Weber na outra ação, fechando-se esse ciclo. Exatamente na tarde da quinta-feira, portanto, o plenário do Supremo retomando por videoconferência, como temos visto nas últimas sessões sempre, esse julgamento desses processos, tratando do bloqueio de serviço do WhatsApp e da interpretação de pontos específicos do Marco Civil da Internet. O Partido Popular Socialista, atual Cidadania, entrou com a ação após uma decisão judicial suspender os serviços de mensagens em todo o país em 2016. Já o Partido da República, hoje Partido Liberal, questiona se esse tipo de bloqueio não ofende garantias constitucionais. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Edson Fachin, relator da ação apresentada pelo Partido Popular Socialista, atual Cidadania, questionando duas ordens judiciais que suspenderam o aplicativo de mensagens WhatsApp em todo o país em 2016. Em julho daquele mesmo ano, durante o recesso forense, o ministro Ricardo Lewandowski deferiu o liminar e restabeleceu o serviço. Em seu voto, o relator lembrou que uma internet segura é direito de todos e dever do Estado, e que sistemas de proteção criados pelos aplicativos, como a criptografia, reforçam o direito à privacidade. A demanda pela criptografia, especialmente derivada da proteção que se espera ter da liberdade de expressão em uma sociedade democrática. A criptografia, portanto, é um meio de se assegurar a proteção de direitos que em uma sociedade democrática são esses meios essenciais para a vida pública. O ministro Edson Fachin entendeu que não cabe aos juízes autorizarem as interceptações das mensagens. Também votou pela não aplicação das penas previstas na lei que regula o tema, conhecida como Marco Civil da Internet. A sanção de suspensão apenas tem lugar quando os aplicativos de internet tiverem violados os direitos de privacidade dos usuários
e que tal sanção compete à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Em seguida, a ministra Rosa Weber apresentou seu voto na ação de relatoria do ministro Fachin. Ela acompanhou o relator, que considerou inconstitucionais as decisões judiciais que suspenderam os serviços do WhatsApp no país. De que viola o preceito fundamental da liberdade de comunicação, o artigo 5º, inciso 9 da Constituição da República, a suspensão irrestrita de serviço de comunicações operado por provedor de aplicações de internet por decisão judicial nos termos efetuados. Vale dizer, fundada em violação de suposto descumprimento de ordem para disponibilização do conteúdo de comunicações privadas ou desabilitação de ferramenta de criptografia. A ministra Rosa Weber é a relatora da ação direta de inconstitucionalidade e votou na tarde dessa quarta-feira. Ela entendeu ser possível a ordem judicial para fins de investigação criminal ou prova em ação penal quando houver violação do sigilo e da privacidade dos usuários pela própria empresa. O ministro Fachin seguiu o entendimento da ministra Rosa Weber, mas declarou a inconstitucionalidade de alguns dispositivos. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Bom, Karina, temos a expectativa agora da continuação do julgamento com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, isso ainda vai ser marcado, não será necessariamente na próxima semana. Mas tivemos, de qualquer maneira, os votos que faltavam, ou seja, o voto do ministro relator, ministro Edson Fachin, como dissemos e como vimos na reportagem, o voto da ministra Rosa Weber. Houve alguns debates. Eles são coincidentes, de uma certa forma, né? Assim, houve um certo ajuste em relação ao que foi apresentado. O que foi exatamente colocado nesse sentido? Os ministros concordaram que essa possibilidade de ordem judicial para quebrar esse sigilo não é possível. Tanto que a ministra concorda na íntegra com o voto do ministro Edson Fachin, na ADPF, que questionava essas duas ordens judiciais que determinaram a suspensão em 2016 do WhatsApp em todo o Brasil. O ministro julgou que essas decisões judiciais eram inconstitucionais e a ministra concordou. Mas no finalzinho do voto do ministro Edson Fachin, que foi proferido na quinta-feira, ele deu um resultado um pouco diferente do que a ministra Rosa Weber. Cada um aplicou uma técnica de decisão que é importado da Alemanha, mas muito utilizado aqui no Supremo, nessas ações de controle concentrado, principalmente, em que a ministra Rosa Weber, ela não declarava a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados na ADI, mas dava uma interpretação conforme a Constituição para eles. O que isso significa? É possível, essa técnica de interpretação ela é dada quando uma norma ela possibilita diversas interpretações. Nós chamamos de uma norma polissêmica ou plurissignificativa nos termos jurídicos. Então, aplicando essa técnica, a ministra vai afastar diversas interpretações que poderiam ser feitas para dizer de que maneira a lei tem que ser lida para estar de acordo com a Constituição e, portanto, constitucional. Então, não há declaração de inconstitucionalidade, embora o resultado seja um julgamento de parcial procedência na ação direta de inconstitucionalidade. Aí você diz assim, mas seria incoerente julgar parcial procedência e não declarar a inconstitucionalidade? Não, não se declara, mas se diz qual é a maneira correta de se interpretar a norma. O ministro Edson Fachin, por outro lado, como a gente disse, embora coincidentes os votos dele nos fundamentos e na interpretação, o ministro Edson Fachin dá uma declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto. Aí você diz, como assim? Declara a inconstitucionalidade sem reduzir o texto? Nessa técnica aplicada, não se exclui as interpretações, mas se exclui uma hipótese de aplicação da lei. Então, aqui a hipótese que foi colocada é dessa suspensão por ordem judicial desse sigilo para se buscar essas provas e essas comunicações instantâneas. O ministro disse, então, que nessa hipótese não é possível, dentro do que prevê o Marco Civil da Internet, que é a legislação que tem como, e isso foi bastante dito pelos dois ministros no seu voto,
O Marco Civil da Internet, essa legislação de 2014, ela vem justamente para proteger os dados e o sigilo e a privacidade dos cidadãos. Então, é preciso que a segurança dessas informações sejam resguardadas e quaisquer possíveis violações será inconstitucional. Então, o ministro diz que essa hipótese prevista na ADPF, que são essas decisões, não se aplica. Então, ele dá essa declaração, ele aplica essa técnica de decisão nessa ação de controle concentrado, que é essa chamada ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Mas eu acredito que esse resultado final ainda pode sofrer alguns ajustes no decorrer do julgamento, quando retomado a partir do voto vista do ministro Alexandre de Moraes. O importante é que os dois acabaram coincidindo nos seus fundamentos e entendendo da mesma forma acerca da interpretação do Marco Civil da Internet. Bom, o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, quando acontecer, vamos acompanhar aqui no Direto do Plenário e, claro, também no Plenárias. Agora nós vamos um pouquinho sair do plenário do Supremo Tribunal Federal e vamos rapidamente para as turmas do STF, porque na terça-feira houve sessão de julgamento da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O ponto importante para nós é que, na abertura, a ministra Carmen Lúcia, que preside a turma, fez um pronunciamento em defesa das instituições democráticas. Nós, juízes deste Supremo Tribunal, exercemos nossas funções como dever cívico e funcional, sem parcialidade nem pessoalidade. Todas as pessoas submetem-se à Constituição e à lei no Estado democrático de direito. Juiz não cria lei, juiz limita-se a aplicá-la. Não se age porque quer, atua-se quando é acionado. Nós, juízes, não podemos deixar de atuar, porque sem o Poder Judiciário não há o império da lei, mas a lei do mais forte. O Brasil tem, os ministros deste Supremo Tribunal Federal, garantia permanente de que a Constituição do Brasil é e continuará a ser observada e a democracia assegurada. Os ministros honram a história dessa instituição e comprometem-se, como todos os cidadãos, como todas as instituições, com o futuro da democracia brasileira. Por isso, agressões eventuais a juízes não enfraquecem o direito. A justiça é o compromisso e a responsabilidade deste Supremo Tribunal Federal e de todos os seus juízes. Este dever está sendo e continuará a ser cumprido, porque dever não se descumpre, compromisso não se desonra. O Brasil tem direito à democracia e à justiça. Este Supremo Tribunal Federal nunca lhe faltou e não lhe faltará. O ministro Celso de Mello também se manifestou. Ele disse que, sem um poder judiciário independente, não haverá liberdade e nem democracia. Acompanho e subscrevo integralmente o pronunciamento de Vossa Excelência. E eu faço porque também entendo, senhora presidente, que sem um poder judiciário independente que repele injunções marginais e ofensivas ao postulado da separação de poderes que buscam muitas vezes ilegitimamente controlar a atuação dos juízes e dos tribunais, jamais haverá cidadãos livres nem regime político fiel aos princípios e valores que consagram o primado da democracia. Em uma palavra, sem um poder judiciário independente, não haverá liberdade nem democracia. Pois é, como vimos no programa de hoje, o plenário do Supremo Tribunal Federal se reuniu na quarta-feira para a sessão por videoconferência e, por causa da licença médica do ministro Dias Toffoli, o ministro Luiz Fux assumiu interinamente a presidência da casa. Na abertura da sessão, ele fez um discurso em defesa da independência do Judiciário e da importância do Supremo como garantidor da Constituição Federal e da democracia. No texto assinado em conjunto com o ministro Dias Toffoli, o ministro Luiz Fux ainda destacou o trabalho e a dedicação do decano da Corte, ministro Celso de Mello. É voz corrente que um dos principais pilares das democracias contemporâneas repousa na atuação
de juízes independentes, que não se eximem de aplicar a Constituição e as leis a quem quer que seja, visando a justiça com ambição, guiada pela imparcialidade e pela prudência. Não há democracia sem respeito às instituições. O império da nossa Constituição, a sustentabilidade de nossa democracia e a garantia das nossas liberdades não haveriam sem um poder judiciário que não hesitasse em contrariar maiorias para a promoção de valores republicanos e para o alcance do bem comum. O Brasil é testemunha de que o Supremo Tribunal Federal, de ontem e de hoje, atua não apenas pela independência de seus juízos, mas também pela prudência de suas decisões, pela construção de uma visão republicana de país e pela busca incansável da harmonia entre os poderes. Seja na prosperidade, seja na crise que ora vivenciamos, este tribunal mantém-se vigilante em prol da rigidez da Constituição e da estabilidade institucional do Brasil. Não é à toa que o Supremo Tribunal Federal, uma instituição centenária, revelou-se essencial ao regular funcionamento do Estado Democrático de Direito, porquanto guardião máximo da Constituição e da segurança jurídica. Nesse ponto, eu faço uma especialíssima menção ao nosso decano, ministro Celso de Mello, líder incansável desta Corte na concretização de tantos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros. Se hoje podemos usufruir liberdades e igualdades dos mais diversos tipos, sem nenhuma dúvida, isso se deve, em grande medida, aos mais de 30 anos de judicatura do ministro Celso de Mello. Neste tribunal, Sua Excelência, aguerrido defensor dos valores éticos, morais, republicanos e democráticos, é a um só tempo espectador e artífice da nova democracia erigida em 1988, cuja solidez é o maior legado das presentes e das futuras gerações. Por todos esses motivos, esta Corte mantém-se vigilante contra qualquer forma de agressão à instituição, na medida em que ofendê-la representa notório desprezo pela democracia. Certamente, o espírito democrático requer diálogos entre diferentes, para que todos possamos conviver como iguais em nossa diversidade de valores e sempre sob tolerância recíproca. Imbuído desta ponderação, este Supremo Tribunal Federal, no exercício do seu nobre mistério constitucional, trabalha para que onde houver hostilidade, construa-se respeito. Onde houver fragmentação, construa-se diálogo. E onde houver antagonismo, estimula-se a cooperação e a harmonia. Nós, do Supremo, estamos aqui, trabalhamos e existimos pelo povo brasileiro. Karina, já tem programa direto do plenário, já tem julgamentos, videoconferência na próxima semana. Encontro já marcado na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo do Direto do Plenário, continuando com os julgamentos por videoconferência, como você disse, e nesse final de semana o encontro é com plenárias. Obrigado pela sua companhia e continue conosco aqui na TV Justiça.